como o Império Romano abriu caminho para que os papas chegassem a ter autoridade. A partir do ano 352, tribos bárbaras vindas do norte da Europa começaram a invadir a Itália. Em 476 caiu Roma Ocidental. Sai de cena a figura do imperador. Qual é a figura que sobrou? Os bispos, um em cada cidade. Eles começaram a ter mais autoridade com a queda do imperador. No ano 533, Justiniano, que era imperador de Roma Oriental, vai baixar um decreto declarando ser o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. E os outros bispos começaram a chamar o bispo de Roma de pai deles. Em italiano, Papa. E as tribos bárbaras que haviam derrotado o império se submetem ao papado. Esses que não aceitaram a supremacia do Papa foram perseguidos e expulsos de Roma. E a última tribo a ser expulsa de Roma foi os ostrogodos. No ano 538 é o ano onde se inicia profeticamente a supremacia dos papas. Quarta igreja do Apocalipse, Tiatira, supremacia papal. Quando o papado começa a dominar, os pagãos batizados em massa, eles trazem para dentro do cristianismo elementos do paganismo. Apocalipse 2, olha para o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. O pano de fundo para entender o Apocalipse é o Antigo Testamento. E lá no livro de 1 Reis, nós temos a história dessa Jezabel, que era casada com o rei de Israel, Acabe. E esta levou o povo de Deus ao pecado da idolatria, influenciando Acabe. No período de Tiatira, a igreja começou a ser influenciada, como Jezabel fez com Israel. E agora costumes e tradições começaram a se infiltrar dentro da igreja. Mas, dentro desse período, nós temos um povo leal à Bíblia ainda. Por exemplo, os valdenses, os albigenses, os huguenotes, eram povos que habitavam norte da Itália e sul da França. Eram pessoas leais apenas à palavra de Deus. Por causa disso foram perseguidos e muitos foram mortos. Mas agora Deus levantou este homem, Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero dá início à Reforma Protestante, damos início à igreja de Sardes, no ano 1517. Apocalipse 3:4 diz: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas disso. A Reforma Protestante começou de uma forma extraordinária. Levou o povo de volta para a Bíblia, porque Lutero defendia o princípio sola escritura, só a Bíblia e nada mais. Mas daqui a pouco veio um movimento chamado Contra-Reforma. E os grandes reformadores foram todos tombando. E mais uma vez a igreja começou a viver de aparências, dos dogmas, das tradições. 70 mil cristãos foram mortos a partir do massacre de São Bartolomeu. No ano 1572, Paris, na França, isso tudo com o apoio do Papa. Quando a notícia do massacre de São Bartolomeu chegou lá em Roma, o castelo de Santo Ângelo soltou uma salva de canhões e Roma fez uma festa, acreditando que com a morte dos cristãos estavam morrendo os hereges. Mas quem eram os hereges? Na visão dos papas, aqueles que criam na Bíblia. E milhares foram mortos nesse massacre, porque era uma estratégia da igreja, manter as pessoas na ignorância, para que o poder ficasse sempre em suas mãos. Este período de perseguição continuou até o ano de 1798. O Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Generais de Napoleão Bonaparte entraram na Capela Sistina e deram ordem de prisão. Com a prisão do Papa, terminou a supremacia papal. A Bíblia voltou a ser estudada e chegamos a Filadélfia, 1798. A palavra Filadélfia significa reavivamento. De fato, a igreja estava para passar por um reavivamento.
E em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 8, é dito sobre esta igreja de que ela guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Nesse período de Filadélfia, há um sincero reavivamento na igreja. No versículo 11 é dito assim: venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta expressão, venho sem demora, falava da volta de Cristo. E lá em Daniel, eles encontraram uma profecia que parecia apontar para o dia da volta de Cristo. Em Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E quem descobriu esta profecia foi um homem chamado Guilherme Miller. Ele precisava apenas localizar a data inicial. E ele encontrou o evento que marca o início do período em Daniel capítulo 9, 24 e 25. A data inicial do período profético é esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 457 antes de Cristo, ele soma 2.300 anos, que em profecia um dia equivale a um ano. Nós chegaremos ao ano de 1844, que o dia da expiação dos judeus em 1844 caiu no dia 22 do mês de outubro, que em 22 de outubro de 1844 Jesus não voltaria à terra, segundo Daniel, mas começaria um juízo no céu. Marca o fim do período de Filadélfia e o início da sétima igreja do Apocalipse, Laodiceia. O que quer dizer a palavra Laodiceia? Povo julgado. E aqui em Laodiceia é dito que esta igreja é uma igreja que se sente rica e abastada, que de nada precisa, é chamada de uma igreja morna. Há um conselho para essa mornidão espiritual de Laodiceia. Apocalipse 3,18 diz assim: 3 remédios: ouro, vestes, colírio. E o que representa esse ouro refinado pelo fogo? Fé e amor. O que representa as vestes? A pura justiça de Cristo. E o colírio para os olhos? O Espírito Santo, que pode tirar de nós todo o erro e nos fazer conhecer a verdade.